Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a nossa aula de número 3 do curso de Processo Civil, com base no novo Código de Processo Civil exposto pelo doutrinador Luiz Marinoni, em parceria com Daniel Mitidiero e um outro jurista que não me recordo agora. Bom, na última aula nós havíamos parado no ponto 2.3, a doutrina do logicismo na aplicação do direito. Uma vez extraída a norma do texto, sua aplicação à hipótese concreta se daria de forma silogística somente. Bom, como nós vimos pela doutrina da interpretação cognitivista, a norma já estaria dada no texto legal, já estaria contida no texto legal. Caberia apenas ao jurista, ao aplicador, na verdade, declará-la. Portanto, uma vez declarada a norma, quer dizer, extraído o sentido aqui na visão da doutrina cognitivista, da interpretação cognitivista, um sentido único e objetivo da norma, extraído esse significado, caberia a aplicação pelo juiz por meio de um processo meramente silogístico, quer dizer, premissa maior, a norma extraída, né? Premissa menor, a hipótese fática e conclusão, a sentença. Né? 2.4. O impacto do cognitivismo e do logicismo sobre a formação dos conceitos de jurisdição e da função do processo civil. Atividade de simples conhecimento de uma norma pré-existente. Jurisdição, prescindibilidade e vedação de qualquer juízo valorativo. Declaração de norma mais silogismo subsuntivo. Principal consequência: com a jurisdição não haveria nenhum acréscimo à ordem jurídica real. Bom, a consequência, tanto do cognitivismo interpretativo, quer dizer que a mera declaração do que já está contido na lei, e do logicismo, que é essa aplicação por meio do método silogístico, né, com a premissa maior sendo a norma declarada, a premissa menor a hipótese fática e a conclusão a sentença, né? A principal consequência seria que as decisões judiciais não promoveriam nenhum acréscimo à ordem jurídica, uma vez que elas só estariam declarando ou efetivando o que já está posto na ordem jurídica, né? Não haveria, portanto, a contribuição, a possível contribuição do Poder Judiciário que se observava até então, passa a ser vedada, uma vez que o juiz não pode exercer nenhum juízo valorativo ali no processo, seja no processo de extração da norma do texto legal, seja no processo de aplicação, né? Uma aplicação fria da lei por meio de um método lógico e que, portanto, não acrescentaria nada ao direito, mas apenas o declararia. Item 2.5. A dupla indeterminação do direito e sua projeção sobre a teoria da interpretação e da aplicação do direito. Constatação: texto e norma não se confundem. Pluralidade de alternativas racionais como resultado da interpretação. Ato de aplicação do direito como mais complexo do que o mero silogismo. Reconhecimento dos sentidos das palavras, valoração das razões que militam contra e a favor de determinados sentidos, decisão entre significados concorrentes.
Vamos comentar até aqui. Constatou-se, portanto, que o texto e a norma não se confundem, né? O texto teria ali um conjunto de palavras a partir do qual seria possível, em tese, extrair mais de uma norma, quer dizer, mais de um preceito jurídico que vai impor, vedar ou autorizar um determinado comportamento. Constatou-se que isso era um fato, né? Havia uma pluralidade. A partir da leitura do texto podia se extrair uma pluralidade de normas, quer dizer, uma pluralidade de comandos jurídicos racionais, né? Não haveria um sentido único, né? E a partir daí passou-se a ver que, portanto, o ato de aplicação do direito, a partir dessa constatação, né, há mais de uma norma passível de ser extraída desse texto legal. Então a aplicação do direito fica um pouco mais complexa do que esse método lógico-silogístico, né? Uma vez, como é que eu vou fazer para aplicar, para dar a premissa maior? Se tem duas premissas, se em tese tem duas ou mais premissas maiores passíveis de utilização, né? E cada uma delas vai conjugada com a premissa menor, quer dizer, com os dados da hipótese fática, vai resultar numa conclusão diferente, quer dizer, numa sentença diferente, né? Aí começou a haver uma problematização, então, da questão. Aqui, reconhecimento dos sentidos das palavras, valoração das razões que militam contra e a favor de determinados sentidos, decisão entre significados concorrentes, quer dizer. Então, a partir desse texto, foi possível extrair, vamos dizer, duas ou mais normas, né? Vamos então verificar agora quais são as razões, quais são os argumentos que vão atuar a favor do entendimento pela aplicação dessa norma que foi extraída da lei ou dessa outra norma que foi extraída dessa mesma lei, né? Então passa a haver aí já um juízo valorativo por parte do aplicador. Norma jurídica como resultado do empreendimento interpretativo que envolve o trabalho do legislador, do juiz e da doutrina. Interpretação, extração da norma. Aplicação, retirar consequências da incidência da norma a uma determinada situação. Dupla indeterminação, equivocidade dos textos e vagueza da norma. Portanto, a norma jurídica, nesse segundo momento, passa a ser vista, então, não apenas como algo que já foi dado pronto pelo legislador, mas como resultado de uma atividade para a qual concorrem o legislador, que é quem dá o texto, o juiz, que é quem vai aplicar a norma extraída daquele texto, e a doutrina, que é quem vai proceder aos estudos de, vamos dizer, de identificação dos resultados possíveis daquele texto e de valoração desses resultados possíveis e que vai em tese fornecer o subsídio para que o juiz decida pela aplicação de uma ou de outra das normas extraídas daquele texto dado pelo legislador, né? Então a interpretação seria a atividade de extração da norma a partir do texto legal e a aplicação seria retirar as consequências da incidência dessa norma extraída sobre a situação de fato, quer dizer, extrai-se a norma, todo aquele que causar dano injusto a outrem está obrigado a repará-lo. A hipótese de fato é um sujeito
fulano bateu no carro do outro com culpa, quer dizer, causou um dano injusto. A partir desse fato, à luz dessa norma que nós extraímos, que consequências daí se seguem, né? Ciclano deve reparar o dano causado ao carro de Beltrano, né? Seria o exercício de aplicação, a extração das consequências da norma a partir da sua incidência no caso concreto. E a dupla indeterminação consistiria no seguinte: na equivocidade dos textos, nós vamos ver detalhadamente, e na vagueza da norma, quer dizer, mesmo após extraída a norma do texto legal, ainda assim haveria algum grau de indeterminação. A equivocidade dos textos tem basicamente 4 notas importantes pontuadas aqui pelo Marinoni. A ambiguidade, né? Que quer dizer, a partir das palavras ali postas, constata-se a possibilidade de 2 ou mais opções de significado, né? Complexidade, exprimir 2 ou mais normas ao mesmo tempo, quer dizer, a palavra em si mesma dada ali tem 2 ou mais significados, e o conjunto de palavras ali, o texto legal, a partir daquele texto legal, conforme se dê um significado ou outro para as palavras, se atribua um significado ou outro possível às palavras, tome-se as palavras numa ou noutra acepção, vai se extrair uma ou outra norma, né? Então existe a possibilidade de extração de 2 ou mais normas ao mesmo tempo, de 2 ou mais comandos jurídicos ao mesmo tempo. Superabilidade, né? Sujeição a exceções implícitas. Quer dizer que ele estabelece ali um regramento, mas já está embutido naquele regramento ali uma possibilidade de exceção não explicitada pela norma, quer dizer, não descrita ali num parágrafo, né? Não descrita expressamente na própria norma, mas uma exceção implícita àquela norma que foi extraída, né? Abrangibilidade, taxatividade ou exemplificatividade. Bom, extraímos aqui aqui a descrição das hipóteses em tese, hipóteses abstratas sobre as quais essa norma vai incidir. Bom, mas essa hipótese aqui, ou essas hipóteses, elas são somente uma fórmula, quer dizer, elas dão somente alguns exemplos de situação, elas traçam características de situações nas quais a norma vai incidir, quer dizer, é um rol aberto, ou elas delimitam precisamente o âmbito de atuação da norma e a norma vai atuar somente nesses casos e nada mais, e em nenhum outro, quer dizer, há uma taxatividade aqui das hipóteses listadas, né? Então, ambiguidade, 2 opções ou mais de significado das palavras tomadas em si mesma. Complexidade, a partir dessa pluralidade de significados, a possibilidade de extração de 2 ou mais normas ao mesmo tempo. Superabilidade, a existência de determinadas exceções implícitas ali no próprio texto, na própria norma. E a abrangibilidade, a dúvida a respeito do âmbito de aplicação dessa norma, né? E aqui ele fala: dificuldades que não são superadas pelo mero apuro linguístico, mas que são imanentes em razão das diferentes concepções de justiça dos intérpretes. Essas concepções de justiça teriam como notas as inclinações, seriam influenciadas, na verdade, pelas inclinações ético-políticas do intérprete, pelos conceitos jurídicos utilizados
e pelos métodos interpretativos utilizados, né? Então, a mera depuração linguística não seria suficiente para resolver esses problemas aqui da ambiguidade, da complexidade, da superabilidade e da abrangibilidade, mas teria a ver com a concepção de justiça do intérprete, que estaria ligada aos conceitos jurídicos por ele utilizados, aos métodos interpretativos utilizados na extração da norma e nas inclinações ético-políticas do intérprete. Bom, tratamos da equivocidade, passando agora à vagueza da norma. Normas são vagas, quer dizer, após todo esse processo, né, superada essa em tese, a questão da equivocidade, consegue-se a norma, né, mas a norma em si mesma também é problemática, né. Normas são vagas, gerais e abstratas. A atuação do intérprete também no momento da aplicação, para a redução da indeterminação e precisão do alcance da norma. A jurisdição tem papel de conferir unidade ao direito, dissipando as dúvidas interpretativas e desenvolvendo o direito de acordo com as necessidades sociais, não sendo apenas um meio para a resolução de casos concretos. Bom, uma vez extraída a norma vai ter sempre um caráter geral e abstrato, né? Então, o intérprete, no momento da aplicação, ele deve se atentar para o seguinte: a norma é geral e abstrata, mas o caso que eu tenho aqui é individual e concreto. Então, eu tenho que proceder a um ajuste para delimitar de que forma esse preceito geral e abstrato vai ser aplicado a esse caso individual e concreto que eu tenho aqui. Então, eu tenho que, de certa maneira, declarar, definir o significado, o alcance dessa norma geral para essa hipótese concreta aqui, né? Delimitar como a norma vai agir naquele caso concreto, não como ela age em abstrato, né? Não qual o conteúdo dela em abstrato, mas qual o conteúdo dela que vai ser instrumento para a solução desse caso posto aqui. E nesse sentido, a jurisdição vai não apenas resolver aquele caso concreto, mas na medida em que ela demanda todo esse esforço de interpretação e aplicação, ela vai ter um papel de desenvolvimento do direito, né? Dissipando as dúvidas interpretativas, quer dizer, foi feito todo esse trabalho, foram descartados determinados significados e considerados outros, quer dizer, eu entendo por essa frase aqui: a jurisdição tem papel de conferir unidade ao direito, dissipando dúvidas interpretativas e desenvolvendo o direito de acordo com as necessidades sociais, não sendo apenas um meio para a resolução do caso concreto. Seria uma espécie de criação jurisprudencial do direito e de estabelecimento de precedentes como vamos dizer, topos, né, como lugares. Bom, já vimos que num caso com essas características aqui, a partir desse texto legal se extrai essa norma e essa norma se aplica dessa forma nesse caso concreto aqui, né? Nesse sentido, ele teria a aplicação do direito teria um papel além da resolução daquele caso concreto, mas serviria de paradigma para a resolução de outros casos e de compreensão do sentido e significado do texto legal e, consequentemente, da norma que das normas que são extraídas a partir
daquele texto legal, né? Seria basicamente isso. Bom, aula um pouco enrolada aqui. Fechamos o capítulo 2. Na próxima aula vamos passar ao capítulo 3, a transformação do princípio da legalidade formal pelas regras, à legalidade substancial pelas normas. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos.